A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas, que vai nos trazer edificação. Vamos começar esse momento com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que seja o Teu Espírito nos guiando para que nós possamos aprender, para que nossas vidas possam ser transformadas pela Tua palavra. Fica conosco, isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que começa lá em 2 Crônicas, capítulo 30. Nós vamos ler até o capítulo 31, verso 21. E nós continuamos aqui com a história do rei Ezequias, filho de Acás, rei que fez as coisas segundo a vontade do Senhor. E diz assim: o rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e escreveu as cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Lembrando que o rei Acás, pai do rei Ezequias, ele tinha fechado o templo do Senhor, ele tinha jogado fora os objetos que eram necessários para fazer todas as celebrações e os sacerdotes não estavam a serviço porque o rei Acás tinha proibido de fazer os serviços para o templo do Senhor e tinha toda uma ritualística para que os sacerdotes pudessem estar prontos para fazer todos as cerimônias necessárias. Então, por conta disso, eles demoraram para fazer a Páscoa. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim, fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam: ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que ele consagrou para sempre. Adore o Senhor seu Deus, para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a essa terra. Pois o Senhor seu Deus é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon. Mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês, para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e remover os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No 14º dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados. Por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes que os aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram que abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não havia se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário.
e o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. E aqui a gente vê, é até interessante porque a gente consegue fazer uma analogia com o batismo. O batismo, ele é uma ordenança que o Senhor Jesus nos deu. Ele diz: todo aquele que crê e for batizado. O batismo na água representa a morte para o velho homem, ressuscitando para com Cristo, participando da morte de Cristo na cruz e a ressurreição dele para a nova vida. E aqui a gente vê que, apesar do versículo dizer aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo, nós vemos que o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele não teve tempo de ser batizado e ainda assim foi salvo. Mas não porque ele decidiu não se batizar, mas porque ele não teve tempo hábil para se batizar. Então, neste caso, a intenção do coração de servir a Deus, mesmo que não fosse possível realizar todos os atos cerimoniais que são ordenados, fez com que ele pudesse ser salvo. Dessa forma, da mesma forma que a Páscoa as pessoas precisavam estar purificadas, tinham todo um ritual de purificação para que as pessoas pudessem participar da Páscoa. Mas nesse caso, o povo estava voltando de bom grado depois de ter sido impedido de servir ao Senhor. Eles não tiveram tempo hábil de se purificar, mas o coração deles era para adorar ao Senhor. E porque eles não puderam, mas o coração estava voltado para adorar ao Senhor, eles puderam participar mesmo não tendo sido purificados. Então a gente vê que o coração e as circunstâncias importam. Agora, se essas pessoas tivessem tido tempo hábil e falassem: Senhor, eu por desleixo não me purifiquei e por conta disso eu não pude me consagrar, não pude fazer o que era necessário para celebrar a Páscoa. Aí eu tenho certeza de que o Senhor não aceitaria. Da mesma forma que nós devemos, se nós passamos a crer no Senhor, nós temos certeza de que Ele é o Deus que desceu à terra, que morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, nós temos o dever de nos batizar, porque isso foi uma ordenança do Senhor. Não haverá desculpa para aquele que teve inúmeras oportunidades, mas decidiu por vontade própria não se batizar. É como se a pessoa estivesse negando ao Senhor, no sentido de que ele falou que isso era uma das ordenanças, uma das poucas coisas que precisavam ser feitas, crer e ser batizado. Se a pessoa nem isso faz, será que o coração dela está realmente voltado para o Senhor? Então os israelitas estavam em Jerusalém, comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas. Lembrando que esses animais eram utilizados para alimentar toda a população. Então imagina um país inteiro fazendo festas por 7 dias, comendo. Eles precisavam de alimento para comerem. E esses animais eram utilizados de ofertas para o Senhor, mas a população ela se beneficiava dessas ofertas como alimentos. As ofertas que eram feitas para o Senhor era como se fosse realmente algo que as pessoas entregavam para o Senhor como uma oferta, mas ao mesmo tempo eles tinham consciência de que aquilo que eles deram para o Senhor também era utilizado, e a celebração fazendo o uso daquele alimento como uma festa para o Senhor era algo que agradava ao Senhor. E os oficiais deram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Neste meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel que vieram para a festa e todos os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, de sua santa habitação no céu, ouviu sua oração.
Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Acerá e removeram santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessas exigências, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e seu povo Israel. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo e tudo isso é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imná, guarda da porta do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíram as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com suas divisões, e as repartiam por igual entre os idosos e jovens. Distribuíam as ofertas a todos os homens e meninos de 3 anos para cima, que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos, de acordo com suas famílias, e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimentos às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em tudo o que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Aqui a gente está falando, o autor de Crônicas, está falando que Ezequias focou nas coisas do Senhor. Nós sempre falamos na igreja, cuide primeiramente das coisas do Senhor e o Senhor cuida das suas coisas.
Aqui está falando que Ezequias cuidou das coisas do templo, restabeleceu as cerimônias, restabeleceu os sacerdotes, fez com que os sacerdotes recebessem conforme a lei do Senhor exigia. Ele começou a colocar todo o templo para rodar novamente. E aqui ele está falando que foi muito bem sucedido. Aqui não está se limitando às coisas do templo, mas está se limitando a tudo. Todas as outras coisas que Ezequias fez foram bem-sucedidas. Suas guerras, a economia, imagino que todos os assuntos de Estado foram abençoados por conta daquilo que ele se preocupou em fazer para o Senhor. As pessoas de Judá, as pessoas se reuniram e se colocaram num só propósito para fazer novamente com que o Senhor fosse honrado. E todos foram honrados e abençoados em suas respectivas famílias, em seus respectivos negócios, em seus respectivos afazeres. Romanos 15, do 1 ao 22. Nós que somos fortes, e aqui lembrando que ontem nós estávamos lendo sobre a questão de quem era forte na fé e quem era fraco na fé. Nesse momento nós vamos ter dois grupos de pessoas, os judeus que vinham com os ensinamentos da lei de Moisés e com todas as cerimônias que eles respeitavam, então descansar no sábado, não comer diversos tipos de animais, entre vários outros costumes. Os gentios eles não vinham disso, tanto que quando os apóstolos estavam falando sobre a inclusão dos gentios, ordenado por Deus, porque Pedro teve a visão, Paulo teve também a revelação de que os gentios agora participavam da salvação, e isso inclui nós, hoje eu e você, porque provavelmente nós não somos judeus, nós participamos e partilhamos da salvação conquistada pelo sacrifício de Jesus na cruz, por conta dessa adoção que Deus fez para os gentios. E ele até fala que para os gentios deviam se abster de comidas sacrificadas ao ídolos, de sangue e de carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Ou seja, de todas as leis de Moisés foi resumido bastante naquilo que era necessário. Lógico que Paulo, e nós lemos em Romanos mesmo, ele diz e reitera diversas atitudes que aqueles que servem a Deus, aqueles que nasceram de novo têm que ter. Então, isso se refere a como nós nos devemos portar, como nós devemos amar aos nossos próximos, como nós não devemos roubar, como nós não devemos enganar aos outros e diversos outras atitudes que nós devemos ter como cristãos. Mas, de qualquer forma, ainda tinham várias coisas que eram ou não, aliás, que não eram pecado, diversas coisas que não eram pecado, mas que as pessoas consideravam como sendo erradas de serem feitos. E nesse sentido que Paulo está considerado pessoas fortes e fracas. Caso você não tenha visto o devocional de ontem, eu recomendo para que você veja e se intere um pouquinho mais. E nós continuamos a partir daí. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém os seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvei entre os gentios. Sim, cantarei, por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos.
Em outra parte, o profeta Isaías disse: Virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Uma coisa interessante é que a gente vê Paulo sempre citando as Escrituras, sempre citando os profetas, os livros que estão no que chamamos hoje de Antigo Testamento. Aqui nessa época não havia essa divisão, eram as Escrituras, mas a gente vê aqui que ele está citando tanto a parte de Isaías quanto está citando Salmos. Então ele cita diversos profetas que vieram, Isaías, o rei Davi, mostrando que tudo aquilo que estava acontecendo era de Deus e que a própria Escritura corroborava para isso. Da mesma forma, quando nós temos temos nossas ações e quando nós buscamos a servir ao Senhor, nós temos que, da mesma forma, verificar se tudo que nós fazemos está embasado pelo que está escrito na Escritura. Assim como Paulo fazia. Paulo não simplesmente criava uma teologia, mas ele explicava baseado naquilo que já tinha sido revelado. Lógico que ele tinha o Espírito Santo revelando para ele, como eram com os apóstolos, tanto que nós temos as Escrituras, no Novo Testamento foi um período em que os apóstolos, aqueles que vieram após Jesus, aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo, aqueles que viveram com Jesus, que aprenderam direto do Mestre, escreveram. Pessoas que foram inspiradas. Nós não temos isso hoje, por isso nós não temos atualização da Bíblia. Então, nós cremos que tudo que foi escrito já está... é o suficiente para que nós possamos entender a vontade de Deus. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos entender a partir da Bíblia. Nós devemos ter embasamento bíblico para aquilo que nós fazemos, da mesma forma que Paulo fez aqui. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Outra coisa que mostrava que os apóstolos tinham essa autoridade eram todos os milagres que aconteciam por meio deles. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois, conforme dizem as Escrituras, novamente ele citando as Escrituras para corroborar com aquilo que ele estava ensinando. Aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Salmos 25, do 1 até o 15, Salmo de Davi. Ó Senhor, a ti entrego minha vida. Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor, e ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam.
Guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade, seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. E por fim, Provérbios 20, do 13 até o 15. Se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. Aqui a Bíblia novamente falando contra a preguiça. O comprador pechinche diz, não vale nada, mas depois conta a vantagem de seu bom negócio. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubi. Aqui um sábio falando do poder da riqueza que palavras de sabedoria possuem. Essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que edifiquem a sua vida, que você possa aplicar essas palavras no seu dia a dia, que ela possa trazer entendimento para a sua fé, para a sua vida. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais esses ensinamentos, para que o seu Espírito Santo continue falando aos nossos corações e trazendo esclarecimento para aquilo que não ficou tão claro. Abençoa o nosso dia para que nosso trabalho, nossos estudos, tudo aquilo que nós formos fazer seja abençoados, guiados e para que o Senhor nos dê vitória em tudo que fizermos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, para que eles possam se recuperar. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam do seu sustento, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o pão nosso de cada dia, para que o Senhor derrame maná do céu, para que nós possamos ver as tuas mãos nos sustentando dia após dia. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra o nosso pecado, para que nós possamos ser fiéis a Ti, para que nós possamos cada dia mais nos tornar mais parecidos com Cristo. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Lembre sempre do Senhor em tudo que você fizer. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.